A graça e a paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida. Como foi a sua noite? Como você está de saúde? Tá tudo bem com você, com a sua família, com o seu ministério, com a sua igreja? Eu desejo que tudo esteja indo bem com você, com a sua vida e com a sua família. Amém? O seu trabalho. Você que ainda não me conhece, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Bruno Weiser. Esse canal aqui é o canal Pastor Bruno Weiser. É um canal de oração, meu amigo e minha amiga. Canal dedicado, centrado, focado em oração. Nós estamos numa campanha de 10 dias pela cidade do Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro. E hoje é o elo número 6. Hoje é o dia número 6 de oração pelo Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro, do Brasil de uma forma geral, contra a violência, contra a criminalidade, mas também você vai perceber pelo teu dos nossos vídeos que nós explicamos, nós ministramos sobre as autoridades, mas deixando claro também que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não apoia o pecado, mas Deus não tem prazer, não tem alegria na destruição do ímpio. Pelo contrário, Deus ele tem desprazer, ele tem tristeza. O coração de Deus sofre com a morte de um ímpio. Por quê? Nós que somos servos de Deus, servas de Deus e que conhecemos a palavra, nós sabemos que existe uma doutrina fundamental que está lá em Hebreus capítulo 6, que é a doutrina do juízo eterno, ok? Então nós sabemos que a alma ela não morre. O corpo morre, o corpo é sepultado, tanto do ímpio quanto do servo. O espírito ele volta para Deus que o deu. E a alma ela é eterna e é uma incógnita. A alma pode ser uma eternidade com Deus ou, infelizmente, uma eternidade sem Deus. Então Deus ele quer que todos se salvem. Eu quero deixar aqui uma ministração e quero pedir que, por favor, você continue comigo nesse vídeo até o final. Não pule, por favor, esse vídeo. Separe agora esse tempo. Se você está dirigindo, trabalhando, deixa o vídeo tocando, vai fazendo as suas coisas e vai ouvindo. É melhor você estar ouvindo e fazendo suas coisas do que estar ouvindo outras coisas que não irão agregar a você. Se inscreva no canal, por favor, também. Ative as notificações, que é o sininho. Se você deitar o seu celular, você vai ver que do lado tem um botão do YouTube, é um botão do YouTube vermelho, está escrito inscrever. Clica nesse botão e aperta ali inscrever. Você vai estar inscrito para o canal crescer, YouTube recomendar, deixa seu comentário e compartilha o vídeo, amém? Eu quero ministrar uma palavra que está em Gênesis capítulo 18, tá? Eu tinha feito um script com diversas ministrações, só que no meu coração isso não deu muito certo. Por quê? Porque eu gosto de ministrar aquilo que Deus ele quer que eu ministre. E a palavra que eu vou trazer agora é uma palavra que Deus ministrou ao meu coração, que fala sobre o poder do intercessor sobre cidades. Nós estamos fazendo aqui uma intercessão sobre cidade, sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre o estado do Rio de Janeiro, sobre as cidades do Brasil, sobre o Brasil como um todo, tá? Então está em Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 16, amém? Então tá lá, Gênesis capítulo 18, versículo 16, diz assim: Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor
e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. O seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não o farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire o Senhor se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente, Abraão disse: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais desta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Maravilhas, glória a Jesus, glória a Deus. O que nós estamos vendo aqui? Eu peguei uma parte que você que é um intercessor, você que é uma intercessora, é uma matéria, é uma aula importantíssima da nossa vida que estamos nos desenvolvendo como intercessores. E o que eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga? Eu sou um pastor, sou ministro da palavra, ministro da oração de intercessão, e todos os dias eu estou aprendendo a interceder. Todos os dias eu estou aprendendo a orar. Intercessão é sacrifício. Como assim, pastor Bruno, um sacrifício? É um sacrifício de tempo, porque esse tempo que nós estamos agora, nesta oração aqui da manhã, nós poderíamos estar fazendo outra coisa. Poderia estar caminhando, poderia ir indo para uma academia, fazendo um café, fazendo outra coisa. Mas, o que nós estamos fazendo? Separando o tempo para a oração. Separando o tempo para a intercessão. Primeira coisa. Segunda coisa, intercessão por definição, você não intercede por você. Entendeu? Você ora por você. Mas intercessão, que é interceder? É entrar dentro. É se colocar no meio. É se colocar na frente. Então imagina que está vindo uma bala perdida contra o meu filho. Eu vou me jogar na frente. Eu tomo a bala, mas meu filho não vai tomar. Eu vou me colocar na frente como um escudo. Então um intercessor, uma intercessora, ele é uma pedra viva. Ele é um sentinela. Ele é um vigilante. Porque Deus, como nós estamos exercitando a intercessão,
Nós, diante de Deus, somos pessoas diferenciadas. Não no sentido que Deus faz acepção de pessoas, mas Deus ele faz acepção de atitudes. Você consegue me entender? Deus vê todas as pessoas de forma idêntica, mas Deus ele faz acepção de obras. Deus faz acepção de atitudes. Deus faz acepção de decisões que são tomadas. Então imagina, uma pessoa ela decidiu fazer os seus afazeres e um outro grupo decidiu que depois vai fazer os seus afazeres. Não quer dizer que nós somos à toa, ok? Mas nós estamos colocando em primeiro lugar vir até a presença de Deus, antes de orar inclusive por nós, orar pelas outras pessoas. Então é óbvio, é lógico, é claro, é líquido, é certo, é cristalino, é transparente, é óbvio que Deus ele vai se atentar de uma forma diferenciada sobre nós. E eu quero te deixar uma chave aqui, quero que você escreva nos comentários se você aprendeu. Eu sei que de uma certa forma você já sabe disso, mas eu quero te despertar. A sua voz, minha amiga, a sua voz, meu amigo, a minha voz, ela está sendo diferenciada nesse exato momento por Deus. Por quê? Como todos os dias nós estamos intercedendo, ministrando palavra, ministrando oração, ministrando palavra, ministrando oração. Todos os dias nós estamos fazendo isso aqui. Ministra a palavra, ministra a oração. E eu tenho que te falar algo. A maioria das pessoas não gosta muito de Bíblia, de palavra. Só que Deus, ele ama a sua palavra. Em Salmo 138, anota aí. Salmo 138, versículo 2, está escrito assim, que Deus elevou o nome e a palavra dele acima de todas as coisas. Então Deus, ele ama a palavra dele. Então quando nós começamos a ministrar a palavra, ler a palavra, nós estamos aqui propagando a palavra. Se todo mundo vai ouvir ou não, é um outro departamento que não nos cabe, não nos compete. O ponto é, nós estamos proclamando a palavra, nós estamos espalhando a palavra, nós estamos semeando a palavra. Glória a Deus, estou sentindo a presença aqui. Nós estamos semeando, nós estamos arando a terra, nós estamos colocando a semente. Meu amigo, minha amiga, nós somos os trabalhadores que Jesus falou, os trabalhadores da última hora. Nós somos os ceifeiros que o Senhor Jesus falou assim, orem, roguem ao Pai, porque a seara é grande para mandar mais ceifeiros. Eu e você somos esses ceifeiros, nós estamos aqui trabalhando na obra dele, trabalhando nos campos dele, trabalhando na vinha dele, trabalhando na terra dele, trabalhando com a semente dele, trabalhando com o trigo dele, semeando, semeando, semeando e semeando. Então a nossa voz está sendo diferenciada. Nós estamos criando aqui intimidade com Deus, nós estamos criando aqui comunhão com Deus. Porque todos os dias nós estamos com compromisso dizendo assim, Senhor, nós temos um compromisso contigo. Às vezes a nossa carne, às vezes não, vamos falar a verdade, a nossa carne não quer jejuar, a nossa carne não quer Bíblia, a nossa carne não quer oração. Mas nós estamos lutando com a nossa carne dizendo assim, ainda que eu esteja cansado, ainda que eu esteja deprimido, ainda que eu esteja triste, ainda que o mundo está desabando na minha cabeça, más notícias, más informações, não importa. Eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho um compromisso, eu sou um intercessor, eu sou uma intercessora, então eu vou fazer a minha parte e custe o que custar, eu vou orar, eu vou ministrar a palavra, eu vou orar a palavra. Então nós estamos sendo diferenciados. Por que eu fiz toda essa construção com você? Porque você está vendo a vida de um homem, de um servo de Deus chamado Abraão, que o próprio Jesus desse em teofania. O que é teofania? Porque Jesus não tinha vindo ainda em carne no ventre de uma virgem, mas no Antigo Testamento ele se incorporava aqui, materializava em um corpo e ele andava aqui. Isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Josué, porque a palavra diz que o príncipe dos exércitos do Senhor veio e Josué se ajoelhou e adorou. E anjo de Deus não aceita adoração. Ok? A Bíblia diz que o anjo do Senhor veio. Aqui também está dizendo que 3 homens são 3 anjos. E aqui Deus, um desses homens que vieram era o próprio Jesus.
Tanto é que tem uma parte aqui que fala que Deus respondeu, olha, no versículo 29. Então Abraão disse, se por acaso houver ali apenas 40, Deus respondeu. Você está vendo aqui? Então o que acontece? A Bíblia diz que o Senhor, ele disse que o clamor, o pecado de Sodoma e Gomorra tinha subido, só que agora ele iria verificar se aquilo era verdade. Por isso que os dois anjos vão lá para fazer um relatório a Deus. E o próprio Senhor, ele começa dizendo assim, será que eu devo esconder de Abraão o que eu estou para fazer, visto que ele será uma grande poderosa nação, nele serão benditas todas as nações, porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e o pratiquem a justiça e o juízo. Então o que eu quero te dizer? Como nós somos escolhidos para ordenar a nossa casa, ordenar a nossa família, tudo aquilo que Deus vai fazer, ele vai falar conosco primeiro. E ele irá nos usar como antenas, como vasos, como ferramentas, como instrumentos para sermos intercessores. Então Deus, ele anuncia o mal, não é para nós batermos palma diante do mal, é para nós intercedermos. Senhor, mas e se tiver algum justo ali? Se tiver 50, não vou destruir. E se tiver 45, não vou. Se tiver 40, não vou. Se tiver 35, não vou. Se tiver 30, não vou. Se tiver 25, não vou. Se tiver 20, não vou. Se tiver 10, não vou. E Abraão, ele para ali nos 10. Quer dizer então que Deus, ele vai matar os 10? Não, pode ser que ele vai retirar esses 10 e vai executar o juízo dele. A verdade é que os anjos foram lá, tiraram Ló, tiraram a esposa de Ló, tiraram as duas filhas, queriam também tirar os genros, mas os genros não quiseram. A mulher dele olhou para trás, ou seja, só apenas 3 conseguiram ser salvas. Então, nesta oração da manhã, o que eu quero te dizer? Que você, meu amigo, você, minha amiga, e eu estou aprendendo todos os dias isso. Sabe por quê? Porque a palavra não pode ser um discurso bonito. Tem muita gente gravando vídeo, tem muita gente falando, tem muita gente fazendo vídeo, fazendo isso e aquilo, mas está no discurso. A prática não está acontecendo. E a prática é aqui, ó, oração eficaz, oração de verdade. Então nós vamos levantar nesta hora a nossa voz, nós vamos orar por essa cidade, sabe por quê? Eu tenho certeza que tem mais de 50 justos lá. Então Deus não vai destruir a cidade do Rio de Janeiro. Deus não vai destruir o estado do Rio de Janeiro. E nós vamos orar para que Deus tenha compaixão, tenha misericórdia das autoridades e também, sim, nós temos ministrado, Deus não tem prazer na morte do ímpio. O que Deus quer do ímpio? Deus quer que ele se converta e que ele viva. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nós não estamos para bater palma e comemorar a morte do ímpio. Também não estamos aqui para bater palmas para o crime. Entendeu? Então nós não batemos palma para o crime, nem para a atividade criminosa. Também não batemos palma para a morte, porque Deus não se alegra com a morte. Deus quer que o ímpio se converta e viva. Então é a nossa oração como igreja, o nosso posicionamento que nós temos que obedecer às autoridades, nós temos que respeitar as autoridades e como igreja nós temos que alcançar os perdidos, pregar a palavra, pregar a salvação, ensinar o que é o errado, clamar para que o Espírito Santo convença e orar para que Deus tenha misericórdia das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos idosos, das mães de família, dos pais de família, que Deus possa mudar a história dessa sociedade. Hoje é o 6º dia, vamos orar? Amado Senhor, nós estamos aprendendo aqui na Tua Palavra sobre o poder de um intercessor. Obrigado, porque o Senhor nunca esconde nada dos intercessores. O Senhor mostra primeiro. Pai, eu quero nesta hora orar e agradecer ao Senhor por toda essa base de irmãos e irmãs fiéis que tem me acompanhado nessa jornada de intercessão diária. Nós, Pai, estamos aprendendo o que é o ministério da intercessão.
Nós estamos aprendendo a importância da intercessão, que ela é diária, ela é constante, ela é ininterrupta, ela é incessante, ela é fervorosa, ela é amorosa, é um ato de amor, é um ato de compaixão. Pai, nós nos compadecemos da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, da região metropolitana do Rio de Janeiro. Queremos colocar agora, Pai, porque há justos lá, Senhor, há crianças lá. Pai, nós queremos te pedir nesta hora que em nome de Jesus o Senhor venha intervir. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha intervir, porque a tua palavra diz, nós já pregamos aqui, o Senhor muda os tempos, o Senhor muda as estações. Então, Pai, eu te peço que chegue ao fim, como ministros do Senhor, de autoridade, de governo espirituais. Nós somos autoridades espirituais, nós somos reis e sacerdotes espirituais de intercessão. Nós decretamos agora que acabou o tempo dessa criminalidade desenfreada, que tem, meu Pai, durado décadas, mas em nome de Jesus nós declaramos que nessa década de 2020 haverá um basta. E, Pai, o Senhor Deus não irá permitir esta injustiça. O Senhor não irá mais permitir esta violência, essa criminalidade, esse roubo, o furto, o estupro, as imoralidades, o tráfico. Não, Senhor, nós decretamos agora a falência das facções, nós decretamos a falência do crime organizado, nós decretamos a falência do tráfico de drogas, nós decretamos a falência do tráfico de armas, nós decretamos a falência do tráfico de órgãos, nós decretamos a falência do tráfico de mulheres, nós decretamos a falência do tráfico de crianças, nós decretamos a falência, Senhor, da bala perdida, Senhor, do tiroteio, nós decretamos a falência, Senhor, da corrupção, que todo principado, toda potestade, Senhor, todo trono de corrupção, todo trono de violência, de tráfico, de imoralidade é cortado agora no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Nós declaramos agora, meu Pai, a cidade do Rio de Janeiro sendo resgatada, a região metropolitana, esse estado em específico, Senhor, sendo resgatado, meu Pai, das garras do diabo. O Senhor, meu Pai, nessa hora repreendendo todo o mal. O Senhor mudando agora, Senhor, a mentalidade da sociedade fluminense e carioca. O Senhor mudando, Senhor, a ideologia, o Senhor mudando, Senhor, o coração, o Senhor mudando esses valores corrompidos e restaurando os valores e princípios da tua palavra. O Senhor, meu Pai, mudando o coração das autoridades. O Senhor, meu Pai, removendo as autoridades corrompidas que estão em desacordo com o teu coração, as autoridades que estão em desacordo com o teu querer, com o teu propósito, o Senhor removendo elas e o Senhor estabelecendo novas autoridades que executarão os teus planos, que executarão toda a tua vontade, que obedecerão aos teus comandos. Papai, em nome de Jesus, muda a história dessas crianças, muda a história desses adolescentes, muda a história desses jovens, que a tua igreja venha se posicionar e que haja uma libertação, que o Senhor venha perdoar o pecado, ouvir os nossos clamores, as nossas súplicas, as nossas orações, e o Senhor venha sarar essa terra, que há derramamento de sangue, que há tanto pecado. Senhor, sara a terra. Em nome de Jesus, Senhor, sara a terra, que os altares sejam derrubados, que os tronos sejam destruídos e cortados, que o trono do Senhor Jesus seja estabelecido, que o teu nome seja engrandecido e glorificado. O nome do Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Abençoa, Senhor, as famílias, abençoa, meu Pai, esse povo e todo o Brasil. Nós pedimos um tempo novo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Meu amigo, minha amiga, obrigado por você ficar comigo até aqui. Te peço que você se inscreva no canal, deixa seu comentário, compartilha o vídeo. Eu te espero nos próximos vídeos aqui de oração. Tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde, um excelente dia, uma excelente noite. Que Deus te abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus e tchau, tchau. Glória a Deus, tchau, tchau.